Fala galerinha do PodFit, hoje estamos iniciando mais um programa aqui, estamos com Rafael Fontoura, treinador e também fisioterapeuta, vamos ter um papo muito legal com eles, lembrando que estamos no melhor estúdio do Rio Grande do Sul, estamos na Atos Produtora, então se você tem algum sonho de cantar, fazer sua própria música, algum podcast que você queira em especial, esse é o lugar certo, tu vai ser tratado com muito carinho, vai ser tratado com muito profissionalismo e com certeza o trabalho que vai ser te entregue é muito especial, tá? Além disso, você sabe que você que segue aqui agora, o @PodFitOficial, pode ir no site da Wisent, que é a nossa patrocinadora também, e tem uma linha de camisas exclusivas. Então você que é da área do fisiculturismo, trabalha com esporte e também gosta desse tipo de roupa, estilo de roupa que nós usamos, você pode ir lá no site da Wisent, usa o nosso cupom de desconto e já vai estar lá garantido a nossa linha de 2023 especial para você. Iniciando nosso programa, Rafael Fontoura, por gentileza, meu amigo, te apresenta para nós um pouquinho. Então vamos lá, boa tarde aí, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Então, como já dito, meu nome é Rafael Gomes da Fontoura. Sou profissional da área de educação física, né? Então a gente tem que ter o cuidado que a gente dizia que era professor de educação física, agora até isso eu já encrenco, né? Então sou profissional de educação física, bacharel, né? E também sou formado em fisioterapia. E vamos aí dar uma conversada aí sobre alguns assuntos, basicamente aí sobre a linha de estudo, monitoramento de carga, mas em geral aí um pouquinho da área, das duas áreas, né? De ambas, né? Perfeito. E por qual que tu começou, Rafael? Qual área tu iniciou? Eu comecei na educação física, entrei na educação física em 2011. Na realidade, eu estava entre fazer educação física e engenharia mecânica. Então, parecido. Bem parecido. Então, aquela coisa, 17 anos, saindo do colégio, guri da Zona Sul, com muita coisa de mão beijada, né? Coisa dada na mão. Uhum. E aquela confusão, né? Pô, o que eu posso fazer, cara? O que eu vou fazer? Aí gostava muito de automobilismo, gostava de carro, manjava um pouquinho na física, sempre gostei muito da física, depois eu vou trazer ela um pouquinho para vocês aqui também. E gostava também da área do esporte, gostava desse envolvimento de entender essas questões do corpo. E aí fiquei nessa dúvida, né? E é aquela velha história, tu chega na família, diz que é educação física, acredita que todo mundo veio assim, vai ser pobre. Se ferrou. Cara, beleza, tu gosta, mas não vai ter dinheiro, né? Aquela coisa toda que a gente sempre escuta. Mas acabei, né? Eu brinco, né? Que eu sou um engenheiro mecânico frustrado, mas muito feliz por ter feito a opção que eu fiz, que foi seguir para educação física. Então, sim. Não me arrependo de nenhuma maneira. E depois, né? Em função de situações, né? Que fui vendo da área, faltas de algumas informações, e até mesmo aquela meio deprê de pós-formado, assim, aquele tempo que a gente tá de pós-formado, logo no início, migrei para fisioterapia. E aí acabei terminando em 2022. Tu emendou uma na outra, terminou? Cara, emendei. Isso é uma coisa que eu sempre... Olha, se tem uma coisa que eu posso começar, assim, dar uma dica que para mim serviu, tá? E eu acho que pode servir para outras pessoas. Se tu quer dar sequência, principalmente outra graduação, se tu já terminou uma e vai para uma segunda, cara, vai direto. Porque aquela pausa que tu dá de, vou parar um pouquinho pra retomar, cara, tu não vai retomar. Porque o que tu vai ter que entender? A gente já tem aquele certo preconceito, né, que a gente já são pessoas mais novas. São pessoas mais novas que às vezes estão indo pra primeira faculdade, estão com aquela pegada de querer aprender e tal, e tu tá na segunda, tu quer direcionar as coisas. Uhum. Só que aí tu tem que ver que quanto mais tu deixar isso pra trás, mais tu vai ter dificuldade pra lidar com certas situações. Eu, pra mim, tive muita sorte, porque minha turma da faculdade eu levo assim no coração, que são pessoas muito especiais pra mim. Mas às vezes a gente pode ter o azar de ter pessoas que acabam não batendo assim muito, né? Mas, enfim, se for pensar, vou fazer uma segunda graduação, cara, vai direto, não perde tempo. Porque vai fazer diferença. Aproveita e embala. Já aproveita e embalo, cara. Já tá ali, já faz. Entendeu? Sou filho da PUC nas duas, né? Que a gente brinca, né? Tanto na educação física quanto na fisioterapia. Então, acabei não dando sequência ali no processo direto, porque pesa, vamos dizer assim. Pesa. Sim, pesa. Galera, antes da gente continuar o papo aqui com o Rafael, gostaria de pedir que você já deixa o like de vocês, o comentário também, e ajuda a compartilhar esse vídeo que a gente consegue, assim, trazer mais conteúdo. A plataforma entende que nós somos mais relevantes para ela, e assim ela consegue distribuir para mais pessoas, tá? Antes disso também, eu gostaria de dizer que o nosso assunto hoje, o core desse programa, é sobre monitoramento de carga. Então, se tu não conhece nada, tem curiosidade para saber, ou simplesmente vê isso como um bicho de sete cabeças, fica aqui que o Rafael vai destrinchar um pouquinho mais isso aqui pra nós, tá?
Rafa, a nossa próxima pergunta aqui pra ti hoje seria a questão de experiência profissional. Tu já contou um pouquinho da tua história, da tua trajetória, porque decidiu continuar ali, mas eu ainda não sei o porquê tu fez educação física, ficou um pouco no limbo e disse assim, pô, vou pra fisioterapia. Pra ti foi mais atraente ou não? Porque eu senti isso no meu terceiro ano de faculdade, né? Estava indo pro terceiro ano de faculdade, não tinha nada muito específico, algumas cadeiras técnicas mais poucas, e isso mudou quando eu conheci um professor, que ele era da área de fisiologia, e ele mudou, assim, pra mim, a minha vida dentro da educação física. Eu disse, porra, eu consigo ajudar pessoas de uma maneira inteligente, de uma maneira científica, de uma maneira que a educação física realmente pode escalar isso em grandes proporções, né? E até então a fisioterapia, eu sou oriundo da Ubra, e a fisioterapia ela era mais atrativa, porque realmente parecia ser muito mais direcionada, muito mais aplicável tudo que eles faziam, né? Então eu quero saber de ti, o porquê que tu ficou nesse limbo e logo já juntou a fisioterapia? É clássico assim, né, cara? Quando a gente tá na educação física, a primeira coisa que remetem é o estágio dentro das academias, né? Principalmente o fato do bacharelado, né? Então, desde o primeiro semestre, cara, se o CREF ouvir isso aí já dá um ruim, né? Mas enfim, desde o primeiro semestre acabei sempre estagiando em academias. Sempre. E a primeira academia que eu trabalhei foi a Academia Cristal, lá na Zona Sul, no antigo o supermercado nacional que tinha lá, era uma academia que tinha acima, assim, no supermercado, sobre a loja. E lá eu aprendi, cara, a base do treinamento eu aprendi lá, entendeu? Então, vou dizer assim, tem pessoas ali que eu conheci, colegas, né, professores que eu conheci ali, que até hoje eu falo, eles são os meus mentores, assim, vamos dizer, né? Professor Marcos, professor Anderson, professor Thiago, professor Fabiano, Adriano, enfim, Gustavo, eu comecei treinando lá, fui aluno e depois eu fui para lá como estagiário. Então, como um clássico, assim, como a grande parte, eu acredito, né? Fui começando sendo estagiário da musculação. E o grande problema que eu vejo, já colocando um contraponto em relação a isso na nossa área, é que a gente acaba conseguindo ver dinheiro rápido, né? Por que eu digo isso, dinheiro rápido? É muito fácil hoje em dia tu conseguir estágio na nossa área, né? Então, às vezes, o profissional, às vezes, o aluno, né, a estudante está no segundo, terceiro, quarto semestre, por mais que não tenha toda a experiência, mas seja uma pessoa que queira aprender, consegue trabalhar, né, consegue de forma muito rápida. Só que, às vezes, esse trabalhar muito rápido faz o valor, né, o preço, melhor dizendo, né, o preço final para o cliente final ficar mais barato. Porque é um profissional que não é totalmente profissional, né? Ele não está formado naquela área. Então, isso acaba sendo um problema, porque a entrega que tu tem enquanto que tu recebe para isso acaba ficando lá embaixo. E aí acaba, assim, também, de certa forma, interferindo no valor dos profissionais, né? Dos verdadeiros profissionais que já estão ali formados. Então, vamos dizer assim, a mão de obra é barata, né? Esse é um dos problemas que faz com que a mão de obra seja barata. Então, como todo mundo, comecei ali nos estágios e eu fiz uma transição em 2014. Eu sempre fui um cara muito difícil eu tive muita dificuldade de encerrar ciclos, né? A gente fica sempre no receio. Não sei se isso não é um pouco do déficit de atenção, enfim, sei lá. Mas sempre fui um cara que tive dificuldade de encerrar ciclos. E meus colegas ali de PUC, o Brunão Padilha, o Cleo Castro, sempre foram amigões meus da faculdade, e eles já trabalhavam na AB Pro Treinamento, que é uma academia daqui de Porto Alegre, que basicamente trabalha com a relação de treinamento físico-funcional e trabalha com a venda de cursos, né? Tem essa parte, né, de formação. E aí, em 2014, eu pensei, não, vou sair da academia, vou sair do meio de academia, porque senão vou passar minha faculdade inteira aqui e vai passar contrato, o cara já nem pode mais fechar contrato de estágio, o cara continua no mesmo lugar, entendeu? Não, vamos buscar um lugar diferente. Aí fui pra BPRO. E aí lá na BPRO, cara, foi um momento que pra mim foi um divisor de águas em relação a algumas situações. Porque na academia, cara, normalmente tu não é só o professor, né? Quem já fez estágio na academia sabe, né? Tu é o cara que arruma as esteiras, tu limpa os ar-condicionado. Troca cabo. Cara, tu faz desculpa o termo, mas tu faz um tendel dentro da academia. Tu aprende um pouco de tudo, né, cara? Então, e lá, na BPRO, cara, eu tive uma visão um pouco diferente em relação à estruturação e principalmente posicionamento de profissional.
né? Então, principalmente pela função das questões dos cursos ali, do que tu vai querer buscar para chegar a virar um palestrante. E às vezes tu nem tá sendo, tu nem é formado ainda, e tu já tá trabalhando nos cursos ali, tu já tá ajudando profissionais que são formados e tu tá ensinando os caras. Então foi um momento bem interessante assim na minha vida. E acabei trabalhando em sala na Bepro, se não me engano, até 2019. E, cara, tentei aproveitar o máximo possível, assim, que tinha dos locais, assim, que eu tive, né? Eu trabalhei no CIMI também, que era o antigo CIMI, né? Que é o Centro Integrado de Medicina de Exercício do Hospital Mãe de Deus, que trabalhava com cardiopatas, que foi a primeira vez que eu vi realmente a importância da fisiologia no processo, né? Da fisiologia e da bioquímica em geral no processo. E fazendo umas cagadas na hora de dar as aulas. E, cara, eu vejo que tudo foi em torno, assim, da parte do treinamento, sabe? Uma das coisas que eu me arrependo na educação física é por não ter feito a iniciação científica, que é uma das coisas que eu mais me arrependo, assim, e ter ficado muito tempo dentro de sala de treino. Deveria ter pego outros estágios, assim, outras coisas. Mas, no mais, era para acontecer foi a forma que acabou acontecendo, né? E na fisioterapia, velho, assim, como o CREFITO tem uma questão organizacional um pouco diferente do CREF, tem uma questão que limita um pouco os estágios, né? Então, eles têm uma organização de estagiários a partir do 7º semestre, então tu já teve cadeiras básicas. E a PUC em si, ela dá uma estrutura muito boa em relação à segurança da pessoa que está se formando ali dentro, né? Então tu tá aproveitando os estágios dentro da PUC, entendeu? Então tu tá no centro de reabilitação, tu tá no hospital, né? Então tu tem uma segurança e um aporte dos teus professores. Então, o cara que tá te dando aula dentro da sala de aula, ele é o mesmo que vai te visualizar no estágio. Então, tu consegue vivenciar, vamos dizer assim, de uma maneira mais clara, essa importância da teoria na prática. Então, tu consegue ter esse jogo. E, cara, eu vou dizer bem sincero, eu não sabia estudar até os 26 anos. Eu aprendi a estudar com 26 anos, né? Porque a gente é muito acostumado a ter a necessidade do slide da aula, né? Sim. E é uma coisa que é um problema pra gente, né? Por que é um problema? Porque, principalmente a nova geração, da minha geração em diante, eu sou um cara com 29 anos, então o pessoal ali dos meados dos anos 90 e os próximos, é um pessoal que é muito acostumado à questão digital e não tá acostumado com livro, com papel. Se tu pega antigamente o profissional, eles falavam, cara, tu lê a página tal a tal e tu vem com resumo, ou tu já vem pronto e a gente vai ter uma aula sobre isso. Entendeu? A gente vai debater na aula. O problema é que hoje em dia a aula está sendo necessária para ensinar. Tipo assim, primeiro momento. Entendeu? O cara já não vem, por exemplo, com alguma dúvida já. Um arcabouço já de informação para poder tirar a dúvida e ficar mais claro, né? Pra aula fluir, entendeu? Ela tem que ser uma aula sempre de retorno. Eu nunca me esqueço que eu conversei com um professor meu de Fisiologia do Exercício, o professor André Estrela. E aí eu falei com o André, na época ele trabalhava ainda na PUC, e, professor, por que tu tá... Eu mexi com ele, professor, porque nós estamos sempre revisando a mesma coisa. E aí eu entendi uma dor dele, ele falou, cara, eu não consigo passar adiante, porque os teus colegas não estão acompanhando a matéria. Eu só tô mudando as palavras. Tu já entendeu que eu tô passando a mesma coisa. Isso aconteceu. Isso aconteceu comigo dentro da obra. Entende? É complicado. Aconteceu, o professor em si, ele chegou... Tava acostumado com o Instituto de Cardiologia, tava acostumado a dar aula para pós-doc, para doutorado, mestrado, e quando ele chega na primeira semana de trabalho dele, ele aperta ali a rocha no nível da fisiologia, que o nome dele foi parar na direção. Claro. Os caras apertaram, deixaram ele pra conversar. Sim. Na segunda semana ele teve que baixar um pouco o nível, deixar as coisas mais claras, mais lúdicas, etc. Mas mesmo assim deu pra sentir a dificuldade que ele tinha em progredir e a linguagem que ele teve que se adaptar, porque ele não andou como queria. Sim. Ele não andou como ele achou que deveria andar, né? Então era uma aula que às vezes dava um passo pra frente, dois pra trás, pra retroceder, e assim tu ia e vai levando em banho-maria até finalizar aquela cadeira. E aí, se tu roda alguém, né? Se tu é professor, imagina tu rodar alguém numa faculdade particular. Não parece um desaforo, né? É desaforo. Parece um... Não, imagina, uma briga. Não, é só tu ver como é que tá o colégio, cara, atualmente. Vai pegar um colégio particular. Eu estudei colégio particular a minha vida inteira. Rodar, meu Deus. E a pai e mãe lá xingar as professoras. Por que tu rodou meu filho? É só olhar as notas do teu filho.
Simples. É um entendeu? É um fato. Podem dizer que talvez o sistema de avaliação não queira dizer o que a pessoa é realmente. Porque, por exemplo, um cara que nem eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o cara tem dificuldade de estudar. É um problema, é químico, o cara precisa de um tratamento. Todas as pessoas, todas as crianças são isso? Estão assim? Não sei. Mas é a única forma que a gente tem atualmente para conseguir avaliar. Tem outras formas? Tem, mas ainda a prova é a forma. Mensurar, Podem né? ser podem ter outras melhores? Podem, mas no momento ainda para mensurar é essa. O pessoal fica nervoso. Eu sou um cara que, direto, banheiro, 300 vezes banheiro antes das provas. Imagina a prova prática, então, né? Prova prática, meu Deus do céu. Um desespero. Só que é a forma que tem, cara. Não adianta, né? E aí, claro, tem que ir adaptando. É que nem tu falou, botar em banho-maria ali, tem que... esse aqui nós vamos dar um empurrãozinho, esse aqui nós vamos dar uma aliviada, esse aqui vai, entendeu? E é assim, cara, é assim. Eu vejo que hoje em dia, o professor dentro da faculdade, em geral, ele... Com certeza, ele tá tão frustrado quanto o profissional, que tá, o estudante ou a estudante que tá dentro da faculdade. Uhum. Com certeza. Bem tranquilo. Eu concordo contigo, acho que eu compartilho dessa visão que tu tens aí. Que ele não consegue progredir, a ciência é muito difícil de ter um posicionamento, dependendo de onde ele tá também não tem muito recurso. Aí ele bota uma ideia assim, não, vamos fazer um laboratório, vamos fazer isso, vou chamar 2, 3 que são muito bons, que tem potencial, já tem que dar uma segurada por questão financeira, questão de incentivo, e as coisas não desenrolam, e daí sapo sapeia, maré mareia, vento venta, e a vida segue assim, e vamos que vamos pro próximo semestre. Vai e leva, deixa a vida me levar, literalmente. Literalmente. Cara, então pra gente dar continuidade aqui, o que é esse monitoramento de carga? O que seria isso, essa base? Antes de falar propriamente dito de monitoramento, aí agora eu vou entrar a questão da física e vocês vão me entender por que isso ajuda. Porque, na realidade, o monitoramento, eu brinco, né? Ele é mais velho que andar pra frente, se nós for pensar em relação ao treinamento, né? Tem um cara que atualmente ele tá vindo cada vez mais à tona, que é o tal do Verkhoshansky, né? O meados de 70, pai do treinamento, que todo mundo fala. E esse senhorzinho já falecido, ele já dizia, cara, tu tem que fazer 3 coisas na montagem, né? Ou dentro do teu treinamento, né? Se tu é um treinador, tem que fazer 3 coisas pro teu atleta, por exemplo, que ele é mais ligado à parte de performance esportiva. E ele dizia que tu tem que avaliar e reavaliar, né? Tu tem que prescrever a partir daquilo e tu tem que monitorar. Então tu tem que ver se aquilo que tu tá passando para aquela pessoa tá adequado dentro desse processo. Então, basicamente, monitorar e controlar a carga é basicamente aquele remédio que o médico te dá, ou aquela dosezinha, né, que é dada, e aí tu vai analisar se aquela dose está com uma resposta adequada. Que é tu perguntar, o que aconteceu com esse remédio? Tá tudo bem? Não teve nenhum... Sabe? Então, monitorar a carga pro treinamento é basicamente, né, que todo mundo chama o treinamento de remédio. Então, é ver se a dose tá certa. Então, eu preciso saber se essa dose tá certa. De que formas? Aí, N formas, que é o que a gente vai tentar trazer aqui nesse tempo. Mas é basicamente isso. Então, monitorar e controlar, enfim, a forma que queiram chamar, é uma das partes que já deveria ser feito no treinamento. Então, e a gente às vezes acaba deixando de lado. E eu digo isso de forma bem tranquila, porque, como todo mundo, cara, nunca, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu pensei, puxa vida, cara, eu já podia estar fazendo isso aí há muito tempo. Muito tempo. Porque, basicamente, o monitoramento ele interfere em diversas questões. Por exemplo, vamos pensar numa academia. Normalmente, a gestão de informação que se entrega numa academia é de planos, valores... Enfim, não se tem gestão de dados técnicos. Então, basicamente, o monitoramento auxilia, né, junto com a avaliação e a prescrição, ele vai te auxiliar a gerar dados técnicos. E se eu tenho para dizer outra coisa, gerar dado atualmente dentro da área do treinamento é petróleo, cara. Por que eu digo que é petróleo? Porque tu consegue entregar de uma melhor maneira isso para o teu cliente. Então, falar de monitoramento de carga é fazer o que a gente já deveria fazer há muito tempo. Entendeu? Que é controlar a tal da dose desse remédio aí, que é o treinamento físico. Perfeito, cara. Massa.
E, enfim, além de ter embasamento científico nisso, que a gente vai conversar e discutir aqui, é uma premissa muito importante para quem está hoje dentro da faculdade, primeiro, segundo, terceiro semestre, até quem está se formando, né? A gente entende que existem níveis de entrega de trabalho para o teu cliente. Tu consegue entregar resultados para o teu cliente estéticos, resultados de análise postural, mas quando tu consegue transformar isso em dados, em profissionalismo, quando tu consegue sentar com o cara com o teu noite e mostrar que ele tem uma progressão, e não é porque ele conseguiu entrar dentro daquela calça, mas sim porque os dados apontam para isso, uma coisa gráfica ali mostra, tu entrega outro tipo de serviço, o que aumenta o teu ticket médio de hora-aula, claro. E o que te permite também e te dá mais confiança para tu trabalhar em outras searas, né? Para tu discutir a nível com o médico, com o fisioterapeuta, enfim, porque isso se torna tão importante quanto, e é muito legal para tu ver ter um feedback do teu trabalho. Sim. Eu acho que principalmente te qualifica como profissional, porque às vezes a pessoa teve uma resposta muito boa, de uma certa forma, como pode ser estética, mas na questão fisiológica ela tá estagnada há 2, 3 meses. E aquilo precisa ser balizado. Por que fisiologicamente ela está estagnando? Se ela está estagnando, provavelmente ela tem um efeito rebote ali que daqui a pouco isso vai sair do teu controle, né? Eu acredito muito nisso e isso tem que ser muito bem preservado dentro, porque senão o próprio profissional ele se perde. Porque é muito mais fácil tu não controlar isso e pegar mais 2, 3 horas de serviço do que tu passar essas 2 horas na frente do teu notebook balizando os dados dos teus alunos, né? Sim. É muito mais prático. E eu entendo que tem público pra todo mundo e não tô criticando quem faz isso hoje. Eu só tô falando que realmente tu consegue te destacar no mercado monitorando e entregando dados, né? Sim. Isso te dá uma qualidade de serviço, na minha opinião. Sim. É uma entrega de resultado, né? A gente tem a avaliação física, que é o mais disseminado hoje, é uma prova de tu mostrar que teu trabalho tá funcionando. Ele vem aqui com uma outra ideia além da avaliação física para mostrar mais resultado, poder vender melhor teu produto, né? Sim. Inclusive as academias poderiam fazer realmente isso. E é uma hipótese, né, cara? Na verdade, quando tu pega uma pessoa, um case, acredito eu, Rafa, que tu tem uma hipótese, tá? Sim. Uma hipótese A, uma hipótese B, uma hipótese C, independente dela. A escolha que tu teve de trabalho com ela, pelo aquilo que tu regiu ali, talvez ela nem seja tão adequada. Talvez a tua hipótese ela seja falha, ela seja nula. E tu muda aquilo ali. E não, tá tudo certo, muda de estratégia. Só que tu tem que saber que tu vai mudar porque tu realmente não foi tão otimizado, ou teve falha naquilo ali. Mas tu conseguiu ver. Exato. Exatamente. E mostrar, né? E mostrar e convencer o teu aluno que talvez muda de estratégia e isso vai dar certo. E às vezes tu te perde nisso porque tu não consegue ver, tu não consegue visualizar. Tu começa a procurar uma agulha no palheiro e nessa tentativa de acerto e erro, às vezes tu vai acertar, às vezes tu vai pegar um cara e não vai acertar e vai machucar ele, às vezes tu não vai conseguir progredir e isso te dá um feedback negativo e às vezes te frustra como profissional. Sim, muito. Te frustra, entendeu? Porque tu fica procurando, qual é o meu erro aqui? O que aconteceu? O cara não evoluiu, o cara não teve isso. Tá na alimentação. O cara não tá dormindo, tá testando o trabalho, é isso que tá... Mas aí são hipóteses igual. Tu não tá testando isso aí, entendeu? Valida todas as tuas. Depois que tu validou todas as tuas hipóteses, monitoramento de carga, questão da adequação, a estratégia A, B, C e D, aí tu pode supor tu diminui a incidência de erro, né? Tu pode supor que uma alimentação, que uma questão de sono teve impacto. A gente trabalha, isso é uma coisa que ajuda muito, falta pra gente na nossa área. Poucas pessoas, poucos profissionais eu vejo que sabem lidar com isso, que é entender o real conceito de prática baseada em evidência e entender esse embasamento científico. Porque hoje em dia tu vê profissionais que têm muita dificuldade da leitura científica, não sabem a questão de organização e ordem no artigo, não sabem ler um artigo. Lê o resumo só. Lê o resumo, não sabe o que significa. E quando lê, sai falando para todo mundo que leu e sai botando aquilo ali em prática. Só que aí vamos lá. Quando a gente está falando de uma revisão sistemática, a gente está falando de N artigos que foram analisados a partir de um assunto, e a gente está querendo validar aquilo e trazer o que se tem qual é o approach disso, entendeu? O que eu posso dizer disso? A partir de N estudos, né? Quando a gente está falando disso, a gente está tentando validar algo e trazer para o meio o que tem de apropriado para se utilizar. O que a gente pode utilizar daqui, por exemplo, entende? E as pessoas às vezes têm dificuldade de pegar e entender um método feito para daqui a pouco tal modelo e desenho de artigo. O N. Um N baixo, um N alto. Sensibilidade alta, sensibilidade baixa. Então, tipo assim, tu estuda, tu pega aquela informação, tu coloca dentro do teu meio, tu filtra aquilo e aí tu vê o que pode ser utilizado. Porque tem os dois lados. Tem as pessoas que são totalmente fanáticas
pela questão da evidência, e tem a questão que as pessoas que não utilizam de nada em evidência. Que, o que vale é a minha prática, e deu certo na minha prática, e é isso aí. Cara, tu tem que estar no meio termo ali, exato. entendeu? Tu tem que estar no meio termo, porque aquele meio termo vai te dizer, e tu vai entender o porquê que tu trabalha com probabilidades e não com certezas. Tem um cara que eu acompanho muito e gosto muito, e até é uma indicação assim que ele faz diversos cursos, palestras sobre a leitura científica e como lidar com isso, como aprender a ler, que é o Léo Costa. Ele é um fisioterapeuta, se não me engano, e basicamente a linha de trabalho dele é a metodologia científica. Então, isso ajuda demais na hora de tu conseguir gerar diretrizes do teu trabalho. Quais são as avaliações que tu vai fazer a partir de qual público? Daqui a pouco eu trabalho com esporte. Pô, tu tem que saber sobre epidemia e etiologia do esporte. Entende? Tem que saber. Não interessa, porque eu sou educador físico, eu trabalho só com a parte de treinamento. Tá? Mas tu precisa saber, porque aquilo ali vai te ajudar, de certa forma, daqui a pouco, a estruturar um planejamento de aquecimento, de avaliação, de controle a partir disso, que tu já sabe que o cara tem uma incidência de lesão, e a lesão qual é, em qual estrutura é, em situação XYZ. Entende? Então, ter esse approach todo para te auxiliar a buscar essas informações e colocar na prática facilita demais. E, de novo, a gente trabalha com probabilidades, a gente não tem certeza de nada. Só que o grande problema é que hoje em dia tá tendo a venda muito grande de receita de bolo, né? E é muito mais fácil tu pegar uma receita de bolo. Faz assim, assim, assado. Tanto que, independente de qualquer situação, cara, eu trabalho tanto nos cursos da BPRO como o meu workshop próprio de monitoramento de carga. As pessoas querem receita de bolo. Elas não querem entender e criar o delas. Não, eles querem o negócio pronto. Só que o negócio pronto às vezes não serve pra ti. Tu tem que entender o teu ambiente de trabalho. Qual é que é o teu ambiente de trabalho? O ambiente de trabalho é esse. É aquele. Então são diferentes. E a partir disso tu criar uma linha de raciocínio adequada que se enquadre. Porque senão vai ficar copiando coisas que no final não vai te adiantar em nada. Tu não vai saber ter uma boa leitura de dados, tu perdeu o teu tempo, porque tu não precisaria ter coletado aquilo, entende? Então é complicado, sabe? São diversos pontos assim que a gente tem que analisar antes. Cara, tu vê que é tão carente essa área e realmente a gente não sabe interpretar os dados, desmistificar e ver qual artigo que é melhor ou não, que eu recebi um patrocinado esses dias de um profissional da área fazendo um curso sobre ensinar a fazer leitura de artigo. Eu achei genial da parte dele enquanto marketing empreendedor e também achei deplorável. Deplorável. Se ele achou esse nicho de mercado, ele conseguiu fazer um patrocinado e vender isso, é sinal que tá muito carente. Genial da parte dele, parabéns pra ele. Guerra, assim, mérito dele. Só que é um demérito pra quem hoje fez uma faculdade, pra quem não consegue interpretar um artigo e saber que o Rafa foi lá e ele fez a tese dele de mestrado, algo assim, ele publicou um artigo dentro daquilo que ele acreditava, ele tentou defender aquilo e ele trouxe uma hipótese que não tem certeza. Sim. Aí foi um fulano e fez igual, o outro fulano fez parecido, tá? Uma revisão sistemática é ótimo, tu já consegue abranger um pouco mais e entender aquilo ali. Mas, às vezes, nem sempre aquilo vai ser bom pra ti. Sim. E talvez aquilo ali daqui a 2 anos vai mudar totalmente e acabou. A gente tem diretrizes hoje na Sociedade Brasileira de Cardiologia e em instituições gigantescas que mudaram em questão de 5 anos. Sim. Mudaram diretrizes, assim. E mudar um posicionamento tão grande assim é baseado em muitas evidências. Sim. E tá tudo certo, cara. A ciência é linda por causa disso. Ela não tem a certeza, ela tem uma hipótese. A partir do momento que tu me apresentou algo que é mais validado, ela vai lá e não, realmente, isso aqui tem mais sentido. Vamos adaptar isso aqui agora, daqui pra frente é assim e o jogo que segue. Entendeu? E a gente tem essa carência hoje. Concordo muito com o que tu disse. Achei muito interessante tu trazer também essa questão do workshop. A fala, como tu fala, ela é bem científica. E, enfim, já vou abrir uma pauta aqui, fora o nosso diálogo. Como é que a gente faz para encontrar esse teu workshop? Hoje tu tá ministrando ele, como fazem? Cara, hoje tá um projeto, vamos dizer assim, né? A gente fez uma turma em Santa Maria, foi muito legal. Até agradecer o pessoal do Estúdio Core, basicamente, principalmente o Henrique Noal, que é a gente vê quem são as pessoas que são parceiros teus e amigos teus no momento de dificuldade, né? Então, foi um cara que abraçou a causa e quis levar o curso para lá. Então, o Henrique foi um parceirão aí que auxiliou a levar o workshop lá para Santa Maria. E, cara, é um workshop de 6 horas que, no caso, eu abordo conceitos básicos do treinamento para a gente entender o que a gente tem que monitorar, né? Porque a gente tem diversas situações e
e muitas coisas vagas, né, na hora de questões conceituais. Porque eu digo isso, às vezes as pessoas até se assustam quando eu falo isso, e eu me assustei quando eu ouvi isso a primeira vez. Basicamente, todo mundo precisa gerar hipertrofia, todo mundo precisa trabalhar força, todo mundo precisa trabalhar potência. O que a gente difere é a magnitude a partir do público que está se trabalhando. Prioridades. Ponto. Prioridades. Para o fisiculturista, é muito mais necessário se ter uma magnitude de hipertrofia maior, né? Ele precisa de uma grande magnitude. Diferente da minha mãe, por exemplo, que a magnitude que ela precisa é para manter as costinhas dela fortes, para manter o dia a dia dela, a rotina dela em casa. Mas ela precisa, ela vai ter se ela se exercitar. Então, basicamente, a gente bate em cima muito dessas questões de conceito de treinamento. O que é força, o que é potência, as unidades do sistema internacional e as unidades que a gente vai utilizar, porque hoje a gente ainda fala que a pessoa ficou mais forte, mas só pela carga que ela tá movendo, e aí isso é massa movida, isso não é força. Força é aplicação, é eu empurrar o chão, eu pegar a barra. Com certeza tu tá fazendo, por exemplo, tô tirando 200 quilos do chão, tu tá fazendo uma força de 200 quilos proporcionalmente, transformando de newtons para quilos, né? Mas se tu fizer uma repetição, tá um pouquinho mais. Mas se tu fizer 10 repetições com 200 quilos, tu tá fazendo uma força de 200 quilos? É muito mais, cara. Tu tá aplicando muito mais força, se tu for analisar. Né? Então tem diversas questões que a gente precisa visualizar antes, né, que a gente traz no curso, antes de falar propriamente de monitoramento. Porque se a gente vai chegar na parte de monitoramento, tu não vai saber o que tu tá monitorando. Tu não vai saber de onde que saiu. Tu não vai saber o porquê que tu tá analisando isso. E aí é uma das coisas que eu sou, vamos dizer assim, até um pouco chato nisso, mas ao mesmo tempo eu não sou daqueles caras que gostam de debater o sexo dos anjos, sabe? Eu digo, treinamento, que nem a gente tem as manifestações de força. Pra mim, como eu falei, eu sou um cara que queria engenharia. Pra mim, força é força, deu, acabou. Aí a forma que eu vou trabalhar ela, aí, independente, a gente vai ter N formas ali e variáveis que a gente pode brincar. Mas eu não utilizo, por exemplo, outros termos. Resistência de força, força rápida, força lenta. Pra mim, força é força. Ponto. Acabou. Respeito quem trabalha de outra forma e, principal, dando certo. Só que eu tento facilitar, entendeu? Tento deixar mais... diminuir o debate. Enxuto. Força. Ponto. Como é que eu vou trabalhar força? Tá trabalhando contra uma resistência? Tá fazendo força. Se tá fazendo 10, tá fazendo 15, tá fazendo 4 séries ou 2, é força igual. As respostas que estão sendo geradas daquilo. Tô ficando mais cansado ou menos cansado. Elevou minha frequência cardíaca. Tá? Daqui a pouco eu não sou tão adaptado a essa tarefa. Então, elevou minha frequência, elevou minha pressão arterial, deu aquela tonteadinha. Sim. Entende? Respostas, mas não treinamentos. Porque, basicamente, de novo, a gente tem como trabalhar força e potência. E seus derivados a partir disso. Sim? E depois, cara, é tudo resposta. Treino para hipertrofia. Não. Treino de hipertrofia, perdão. Treino para hipertrofia. Treino cardio. Não, treino para melhorar a condição cardiovascular. Entendeu? Então, são respostas geradas ao estímulo neuromuscular. E o que depende do estímulo neuromuscular? O treinar. Se eu sou treinador, eu treino. Então, eu preciso fazer com que essa pessoa faça o melhor movimento, ou dentro da condição que ela tem, né? E dentro da tarefa que eu vou propor, né? Da avaliação, tem a melhor condição para tal. Ponto. E aí, às vezes, isso pode ser um esforço muito elevado, às vezes pode ser um esforço baixo, a gente pode evoluir, mas eu pego o parâmetro, a condição que ela tem de interpretar aquela tarefa. E não propriamente dito de pensar já na resposta final, ou denominar o treino como aquilo. É um treino de hipertrofia. Não, para a hipertrofia. A minha mãe faz treino para hipertrofia. Sim. Todo mundo faz treino para hipertrofia. É uma resposta natural do treinamento. Ela tem que acontecer. O problema é quando não está acontecendo. Só que a questão, a magnitude, o quanto que eu tô dando, o quanto que eu tô conseguindo ganhar disso, quanto eu tô conseguindo ter essa alteração, aí entra a avaliação física. Entra a antropometria, entendeu? Aí tu começa a ter referencial, tu começa a ter valores gerados a partir daquela pessoa. Então, eu gosto de bater muito nessa tecla também da questão conceitual, porque, na realidade, todo mundo precisa da mesma coisa. De novo, eu repito isso. Às vezes o pessoal fica assim, com os olhando pra mim, assim, arregalado. Todo mundo precisa da mesma coisa. Só que aí tu vai analisar dentro dos contextos. Atualmente, eu trabalho fazendo preparação física com atletas de jiu-jitsu. Né? Lá na academia que eu trabalho, e tem alguns outros atletas, né, também de outras equipes. Então, o que eu preciso? Eles também precisam ser fortes, mas precisam ser fortes como powerlifter?
Não. Não. Como levantador de peso olímpico? Não. Aplicação é diferente. A aplicação é diferente. Totalmente. Aí a gente tem aquela história da curva, força, velocidade. Aonde dentro dessa curva eu posso trabalhar com esses caras? Entende? E aí achar formas para me auxiliar a monitorar. Entende? Então, eu vejo que a gente mais complica a questão do treinamento do que facilita, entende? Porque ele é muito... Não digo que é fácil, ele é mais simples do que... Simples não quer dizer que seja fácil. Pode ser um simples difícil, mas ele é mais simples do que a gente pensa. A gente começa a botar muita nomenclatura que acaba dificultando. Nem a gente consegue, às vezes, se colocar de uma maneira adequada para a pessoa, pro público final, no caso, que é o nosso cliente. Entende? Tem a dificuldade disso. E hoje em dia a internet está aí. O chat GPT também para complicar. E daí... Rafa, nós aqui também temos um braço do PodFit, né? E digo a todos que estão assistindo agora, que gostam da área, que estudam e que são profissionais, que é o CCP, que é o Centro de Capacitação de Profissionais. É um braço onde nós trazemos cursos e workshops profissionalizantes para quem é estudante profissional da área, voltado para isso, tá? Para CCP. A gente já deixa aqui, claro que se tu aceitar, cara, eu acredito que essa parte do monitoramento a gente não tem na nossa agenda ainda, é uma situação muito carente, e se tu aceitares, aqui no ao vivo mesmo, a gente pega e vê dentro da tua agenda um momento dentro desse ano de 2023, para que a gente possa divulgar e fazer um curso junto contigo ali, se tu aceitar. Claro. A gente vê ambiente, vê tudo certinho, e traz pra galera que tá assistindo hoje, que despertou uma curiosidade, porra, eu tenho que aprender isso, tem que entender, tem que saber, traz um workshop completo. Tu disse que é 6 horas, né? Sim. Então a gente traz essa informação aí, porque eu acho que quando a gente tem a possibilidade de aprender ou revisar, para aqueles que já sabem um pouco, um conteúdo como esse, que vai me ajudar de forma prática, que eu consigo aplicar com os meus alunos, que eu consigo melhorar minha hora-aula, que eu consigo melhorar como profissional, que é o objetivo do CCP, eu acho que a gente tem que aproveitar isso e trazer o mais rápido possível e divulgar pra galera. Porque quanto mais informação, mais conteúdo, a gente torna as pessoas mais capazes, e em vez de eu ajudar o meu aluno, ou meus 10 alunos que eu tenho na minha mão, por exemplo, hoje, eu consigo ensinar mais 10 profissionais que vão ajudar 100 alunos, por exemplo, e isso se torna escalável. É a ideia. Né? Então, se tu aceitares, cara, vai ser uma honra pra nós todos aqui. A gente vai estar monta um workshop, a gente monta uma ideia e faz algo voltado ao monitoramento de carga. Porque tá muito bom esse podcast até agora. Né? Tá bem informativo e a gente quer saber bem disso mesmo, tá? Cara, eu queria assim, se tu fosse resumir para o cara que entrou agora na educação física, o que seria o monitoramento de carga? Como é que ele pode aplicar? Porque eu achei interessante justamente que o monitoramento de carga a gente consegue aplicar, que às vezes a gente vai lá, aprende alguma coisa e ela não é tão aplicável. Sim. Monitoramento de carga, tu tá vendo toda a sessão de treino. Sim. E tu tá vendo o que tu prescreveu, né? Aí eu já digo aquela velha história do cara chegar e montar o treino da hora. Não dá. Muito fiz isso na vida. Com certeza todo mundo já fez isso uma vez. O cara, nunca fiz. Mentira. Todo mundo já fez isso aí. Chegar lá na hora, não montou o treino e é isso, pum. E acabou dando certo. O problema é quando tu vicia nisso, né? Que aí acaba ficando que nem uma droga, né? Consegue vendo que tá fácil, rapidinho, né? Vai. Só que chega numa hora que, como comentasse bem, né? O platô. E aí tu não consegue mais evoluir. Porque tu pegar um cara sedentário e botar ele pra treinar e gerar resultado, uma pessoa sedentária, ele não fazia nada. Ele tá fazendo um pouco. Vai funcionar. O problema é tu quebrar o platô, os primeiros platôs, ou enfim, mais à frente, e tu conseguir dar resultado. Então, basicamente, o monitoramento de carga é justamente essa questão da dose. O quanto que eu devo dar de dose de treino pra pessoa XYZ. Quando tu tá começando essa questão, né? Tu tá começando um trabalho com uma pessoa, quem vai te auxiliar a determinar isso é a avaliação. Por exemplo, tu foi fazer uma avaliação de movimento, tu viu um agachamento. Dentro dos parâmetros ali, daqui a pouco que tu usa como avaliação. Daqui a pouco uso o FMS, ou criei uma linha, né? Dentro dos parâmetros. Pô, tu viu que o cara conseguiu fazer, sei lá, 5, 6 repetições bem feitas. Dentro de uma execução que ele consegue. Tu não vai lá na hora de prescrever, na hora do treino, pedir pra ele fazer 3 de 10. Mas tem que fazer o cara cansar. Não, tu tem que treinar. Treinar pra cansar qualquer criança. Se nós passar na rua ali e pedir uma criança, monta o treino pra mim. Todo mundo vai sair cansado. Entende? Porque ele vai querer te sacanear. É criança, né, cara? Sim. Faz isso, dá não sei quantas voltas, tantos minutos. Vai cansar. Só que treinar é diferente. Treinar, a gente tá falando de sistema nervoso central, a gente tá falando de adaptações, a gente tá falando de fazer com que é um termo técnico, mas é interessante tu gerar um engrama motor,
que ele pode ser positivo ou negativo. Então, quando tu limpa a via coordenativa, né? Daqui a pouco tu tem a limpeza, né? Tu depura ela, tu sabe todas as estratégias adequadas para aplicar força, botar mais carga, tu gerou um engrama, que ele pode ser adequado ou inadequado. Isso vai depender de pessoa para pessoa. Que aí tu vai utilizar drill, o exercício educativo para limpar, por exemplo, ó, mais esse agachamento, né? Para que ela consiga fazer mais repetições, mais carga, enfim, progredir. Que aí tem as leis básicas do treinamento. Ponto. Então, o primeiro ponto é, dentro do nicho que tu vai trabalhar, ou enfim, o que tu vai trabalhar, é entender que o primeiro ponto de partida do monitoramento de carga é a avaliação. E aí depois é ver, dentro das possibilidades que tu tem, o que tu pode monitorar. Por exemplo, a gente tem uma variável, uma forma muito interessante de se monitorar e simples, que é a quantidade de massa movida. Quanto que uma pessoa move de carga num treino. Aí daqui a pouco tu divide em grupamentos musculares, ou daqui a pouco em padrões de movimento, enfim, uma maneira simples. Dentro dessa mesma massa movida, qual é a massa movida média que essa pessoa tem de sessão? Entende? Aí tu começa a definir parâmetros. Tu pode definir relações relativas, que a gente pega relacionar com o peso corporal, com a massa corpórea da pessoa, que é muito utilizado isso na luta, né? O cara começa a baixar peso. Tu vai manter a mesma carga? Tu acha que ele consegue manter a mesma carga daquele dia? Cara, ele baixou 10 quilos, velho. Ele baixou, sei lá, tá baixando não sei quantos quilos. Tu acha que ele vai conseguir aplicar ou mover a mesma carga? Ele tá depletado, velho. Ele moveu aquela carga ali quando ele tinha 10, 15, 20% a mais de peso. Entende? Então, é muito importante ter essas informações, e isso a gente está falando de variável básica. Sim. Aqui. Variável básica. Outra clássica que tem seus viés positivos e seus viés negativos é a própria percepção subjetiva de esforço e de recuperação, que atualmente tem muitas críticas em cima, porque, primeiro, o próprio nome já diz, é um viés subjetivo. A gente sabe que a questão psicológica interfere muito. Se eu gosto de fazer um agachamento, eu tô faceiro lá. Se eu não gosto, cara, vai ser uma merda. Vai ser uma merda. A pessoa vai se cansar muito mais. Nem começou, o esforço já é 20. Já é 20. Quanto é que é? De 0 a 10. Ou tu pega a clássica de 6 a 20. 6 a 20. É 20, velho. É 20. Eu não quero sair daqui, eu quero sair daqui, eu quero ir embora. Entendeu? Eu quero ir embora daqui. Sei. Então tu tem que analisar o que tu vai querer buscar. Tem desde as mais simples, as próprias variáveis do treinamento tu utilizando, né? Ali a gente colocou o componente massa movida, volume, número de séries, Load total, todo. sabe? Então tu pode visualizar muitas questões de maneira simples, ou tu pode entrar nessas questões subjetivas. Eu, particularmente, eu gosto muito das questões subjetivas, muito pela questão evolutiva, e tem um questionário que eu sou apaixonado por esse questionário, que é o WBS, ou Wellbeing Scale, né? Escala, o questionário de bem-estar, que analisa 5 fatores, né? Sono, humor, fadiga, estresse e dor muscular geral. E aí tu pontua de 5, valor mais positivo, né? Top, e a 1. E aí tu começa a ver que aqueles 25 pontos, eles não têm correlação direta com a carga, tá? Eu não consigo alterar isso. Mas eu consigo educar o meu cliente a ver que como a rotina dele interfere totalmente dentro do processo. Pô, tu tá vendo o resultado que tu teve agora? Olha como é que era antes a tua rotina. Olha como é que tu te via antes, tá? Porque, claro, é subjetivo, né? E agora olha como é que tu tá te vendo agora. Tu consegue fazer tipo uma relação, tu percebeu que o teu sono aqui, a nota tá menor, logo a tua força, a massa movida é menor. Tu começa a ver, tu começa a brincar, dá pra fazer diversas correlações. Que aí incrível. É um fator que, na parte do treinamento, a gente ainda como profissional, a gente é muito defasado, que é a utilização de software, o próprio Excel, tu saber fazer uma planilha dinâmica, uma tabela dinâmica, Power Query, VBA, enfim, N questões que tu pode utilizar. Que aí tu tem que ter uma tabela, entendeu? Sim. Tu tem que tabelar isso aí, porque senão tu vai perder. Tipo, Sim. eu digo por experiência própria, eu tenho déficit de atenção, velho. Se eu falo aqui pra vocês agora, daqui 30 minutos, eu não vou lembrar do que eu falei. Entendeu? Então imagina, trocentas informações e tu acha que vai lembrar? Cara, é caderninho, papel, caneta, bloco de notas, joga pra planilha, enfim. E uma coisa é tu anotar, outra coisa é tu saber o que fazer com aquele número. Cara, logo no início, assim, aquela coisa, empolgação, né? Quero tudo. Todos os dados. Todos. Aí cheguei lá, olhava assim.
Perdão, pela puta que pariu, que merda que eu fiz aí. Não sei nem o que fazer nesse aqui. Por isso que eu digo que é muito importante também, né? E pra mim eu acho que é o principal, tu saber em qual público tu vai atuar pra justamente visualizar o que é necessário. Pô, é trilegal fazer teste de carga. Pô, legal, tirar 1 RM, 3, 5, 10, enfim, é trilegal. Mas a Dona Maria, o seu José precisa fazer? Não tem necessidade nenhuma. Não tem necessidade, velho. Daqui a pouco tu pode pegar esse monitoramento de bem-estar mesmo com eles e ver. A massa movidinha deles de treino ali, o que eles estão fazendo. Ou às vezes é até difícil, porque eles utilizam uma borracha. Mas só de tu ver esses parâmetros iniciais, ver o esforço, que depois eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de esforço, que tem uma crítica muito grande rolando por aí nas internas. Mas internas não, né? Tá cada vez mais claro isso. Mas... Tu te facilita a vida, entendeu? Porque às vezes tem essa questão também da gente querer tudo. O melhor serviço. Só que às vezes não tem necessidade. Nicha, direciona, te facilita. Vão ter pessoas que vão querer, vai ter gente que nem vai dar bola. E aí tu começa a criar produtos. Sim. Isso dentro de uma academia, por exemplo, é ótimo. Porque o que as pessoas vêm com objetivos. Qual é o teu objetivo? Normalmente estético, né? Normalmente estético. Esses dias chegou uma aluna pra mim que treina jiu-jitsu, a Clara. Ela falou, Rafa, eu quero ficar mais forte. Quase chorei, né, velho? Pô, tu quer ficar mais forte, cara? Vem. É isso que eu quero que tu entenda pra tua vida. Eu quero que tu fique mais forte. Porque, cara, a gente era nômade, entendeu? Era luta ou fuga direto. Os bichos correndo na tua volta e nós tendo que fugir. Ou matar, ou isso, aquilo. Não tinha cadeirinha, sentadinho, isso. Tu tinha que ser forte, velho. Quem era forte sobrevivia. Quem era fraco, morria. Ponto. Lei natural. Só que, óbvio, com o passar dos anos as coisas foram se adaptando. Mas o treinamento de força, ele continua sendo fundamental dentro do processo. Que é basicamente o que todo mundo precisa. E é das poucas coisas que nós, como profissionais, podemos dar. Muita gente fala, eu consigo emagrecer as pessoas. Mentira. Tu consegue dar o estímulo, a nutricionista vai lá e dá outro estímulo, e ele tem que melhorar a rotina dele para dar outro estímulo. Então, tipo assim, é 100% dividido entre 3. Isso que a gente nem falou daqui a pouco se o cara tem um problema psicológico. Sim, já entra mais um viés. 4. Aí, sei lá, o cara tem mais um problema, médico 5. Então, tu fica com 1/5 do processo. E onde é que cai? Perdão, desculpa, eu tenho mais de falar palavrão, tem que cuidar. Cai na bunda de quem isso aí se dá tudo errado? Cai no profissional de educação física. Claro, e é o primeiro a ser demitido. O primeiro, velho. O primeiro porque é o mais barato. É o mais barato que menos dá valor. Entendeu? É mais barato que menos dá valor. Então, tem muitas formas aí, muitas possibilidades. É difícil. Eu vi que percebe que eu dei todo um scout, porque é muito difícil, cara, tu dizer assim, de maneira genérica, assim, ser genérico nisso. Entendeu? Tem muitas possibilidades. A questão é aonde que tu vai direcionar. Entendeu? O que tu vai querer buscar? Quem é que é o público que tu vai atender? Não, perfeito. E, cara, olha só. Tu falaste bastante aqui no monitoramento de carga, etc. E onde que a gente pode buscar, dentro do workshop, é claro, onde que tu começou buscando essas informações? Onde que tu fez tua formação, que tu foi correndo atrás? A gente sabe que tem gente que é autodidata e realmente vai atrás da informação, livro, YouTube, vai buscando e acaba formando uma metodologia e trazendo essa informação de forma mais clara. A tua situação foi essa? Cara, eu comecei a utilizar comigo nos treinamentos a própria escala de Borg. Tá? E aí, dentro da escala de Borg, eu vi que tinha a relação da recuperação. E aí comecei a catar que tem diversos artigos, cara. Se eu não me engano, um clássico, assim, que vamos dizer assim, que deu um start, né? Que, pelo menos pra mim, né? Foi um artigo de 2001, se eu não me engano, que é acho que é do Bannister, que ele usa essa questão do monitoramento de carga de maneira mais clara com a utilização da PSE e o tempo, né? Então a pessoa dá um estímulo, ela gera aquele estresse e a partir daquilo, quanto esse tempo assim te gerou de estresse, né, de exercício, independente de qual exercício que está sendo feito. Independente. Qual o estresse. E aí, a partir dali foi começando a buscar informação. Aí essas escalas de bem-estar. E aí depois eu tive a possibilidade, e aí eu sou muito grato ao coordenador da fisioterapia lá da Bepro, o Matheus, né? Ele é coordenador junto com a Manuela Meneghetti, o Matheus Petrúcia e a Manuela. Tem um abraço pros dois. O Matheus falou, cara, vai ter um curso de monitoramento de carga no Corinthians com o Tim Gabbett. Tim Gabbett é um cara que, vamos dizer assim, dentro dessa, o conceito que a gente chama de carga interna, que depois a gente pode falar um pouquinho, carga interna e externa, é um dos caras que, não digo patenteou, né, porque é muito difícil a gente, né, dizer isso com certeza. Sim. Daqui a pouco eu tô falando isso aqui, aí a gente vê depois lá que teve outros caras. Então, vamos dizer assim, foi um dos caras que eu particularmente foi um dos primeiros que eu comecei a ver. E ler, né, principalmente. E aí tive a oportunidade de fazer o curso com um cara, e aí entrei de cabeça. Aí
toda a questão da informação da percepção de esforço, a relação tempo, quais outras métricas que podem ser geradas, aonde que pode ser colocado isso, como. E aí depois eu tive a possibilidade de fazer o curso também de monitoramento de carga com o Renato Massaferri e com o Pedro... Agora, se eu falar agora eu vou estar... Pedro Menezes, que era, na época, cara, eu não sei se ainda ele segue, se eu estiver falando isso aí pode ser uma mentira, mas enfim, na época ele era do científico do Flamengo, e o Renato, o professor Renato, ele trabalha na aeronáutica, e ele faz toda a questão de estudo com os pilotos, né? Toda a questão da preparação física dos caras e tal, aquela coisa lá. Força G, né? Imagina, o cara lá em cima, andando de aqueles aviãozinhos, aqueles jatos. Então, tipo, todo o nível de treinamento que o cara tem que ter. E o Pedro, que trabalhava com essa parte científica do Flamengo, eu tive a oportunidade de fazer o curso com eles lá no Rio de Janeiro também. Pra mim foi muito mais legal do que até com o Tim, porque ali eu tive uma possibilidade de fazer um network gigantesco. N treinadores de vários locais do Brasil, assim. O médico do Flamengo tava lá, um dos médicos lá da equipe médica lá. E foi muito legal. E lá eu tive mais uma possibilidade de informação bem interessante. Ver, opa, isso aí, cara, aquilo que eu estudei lá atrás, eu acho que vai me render umas coisinhas legais. Porque, cara, eu vou te ser bem sincero, por ter essa questão de déficit de atenção, eu sempre ouvi, o Rafa quer tudo e não quer nada. O Rafa não sabe o que quer, não sei o que. Só que, cara... Sendo bem sincero, se tu vai falar de treinamento, vamos falar mais amplo ainda. Se tu quer falar de corpo humano, e a nossa área reflete disso, muito mais pela questão de movimento, não tem como eu não saber de outras questões. Questões fisiológicas, questões anatômicas, questões neurofisiológicas. Eu não tenho como... Fechar os olhos e seguir uma linha só, sim. Não tem como. Não tem como. Entende? Então não é que o cara vai virar aquele que sabe um pouquinho de tudo e não sabe de nada. Mas tu tem que ter tu tem que entender sobre os assuntos. Tu tem que entender a comunicação. Porque, na realidade, o corpo são diversos sistemas que se conversam, né? A gente analisa mais cruamente, né? E por fora, sistema de movimento, né? E esse aí já vai uma confusão, né? Imagina pegar todos juntos. Sim. O quanto que isso atrapalha. Então, vamos dizer assim, é um assunto que, cara, aqui no Brasil, principalmente o Renato... Pedro, tem o pessoal da Deleb, que é do Márcio... Cara, o apelido dele era Mexerica na época que ele era atleta de crossfit. E, muito bom. Entende? Tem uma galera legal aí, cara. É um assunto que cada vez mais está entrando à tona, mas não só em separado, mas dentro de um contexto unificado. Porque também aí é aquele problema que a gente falou, ele já existe há muito tempo. A gente que não está acostumado a utilizar. É bem diferente. Beco? Eu vou perguntar uma fora do roteiro aqui, que eu fiquei curioso aquela história que ele falou do estresse, que tá rolando um bafafá aí no interno. É que polêmica, vamos lá. O que acontece? Se a gente for parar para pensar, por exemplo, a gente fala que aquilo que eu comentei para vocês, a gente fala que o aluno ficou mais forte com a unidade de tempo errada. A unidade de tempo, perdão, não. A unidade, levando em consideração o Sistema Internacional de Unidades, errada. A unidade de força é newtons. A unidade de quilos é uma unidade de massa. Sim? E aí velocidade, a gente tem quilômetros por hora, metros por segundo, enfim, as unidades fechadas. E tem um grupo de professores, principalmente o pessoal da Unicamp, que é muito bom, né? O professor Bernardo, se não me engano, o professor Bruno também, que era da Unicamp, agora ele trabalha com atletas de jiu-jitsu fora do país e tal. Eles vão dizer que eles são caras mais... não digo fechados, cara, mas eles levam mais à linha, à risca, essa questão das unidades. E eu acho que eu entendo. Eu entendo porque, cara, tu tá dentro do meio científico e tu é cobrado pra tal. Sim? E não que o outro lado, que também tá dentro do meio científico, esteja errado. Eles tentaram achar uma forma de conseguir comportar certas informações. Porque nem sempre tu vai ter um laboratório que tu vai conseguir coletar sangue do cara, ou tu vai ter um GPS e tu vai conseguir tirar todas as informações. Sim. Tu não vai ter. E aí o que acontece? Por exemplo, a PSE Tempo, ela traz uma relação de uma unidade que a gente chama de unidade arbitrária. É uma unidade que ela não está presente dentro do Sistema Internacional de Unidades. Então tu vai fazer a multiplicação lá da PSE pelo tempo, ela vai te dar uma unidade. E aquilo ali, tu vai conseguir gerar outras métricas a partir daquilo. Tu vai poder gerar monotonia, por exemplo. O quanto que o treino é monótono. Seja para cima ou para baixo. A monotonia sempre num treino com alta carga é ruim. Mas também com baixa carga é ruim, porque é o destreino. Sim. Tu vai gerar o índice de fadiga.
Tu vai ter diversas métricas a partir dessa unidade que não existe. Não tem uma relação da unidade da PSE com o tempo. Não existe isso. Então, por isso que utilizaram o termo unidade arbitrária. Então, tem muita gente dentro da... Aí, quando eu falo academia, a questão acadêmica mesmo, professores aí de alto nível, alto grau, que batem de frente com essa relação e esses conceitos de carga interna e carga externa. Para eles não existe carga interna. Entende? Existem respostas fisiológicas, existem alterações de marcadores bioquímicos, e a isso tu tem laboratórios para tal. Só que o grande problema é que o profissional que está dentro da academia, que está com um cliente ali, com a senhorinha, com o senhorzinho, ou que está com um cara que quer ter alguma resposta estética, enfim, ele não vai conseguir 100% das vezes fechar um patrocínio com o Weiman e vai mandar o cara, não, vai lá agora de 7 em 7 dias tirar uma coleta de sangue. Ah, não, nós vamos lá no laboratório fazer a análise de funções neuromusculares. Nós vamos analisar teu salto. Nós vamos analisar isso com a plataforma tal e tal. Não tem, entendeu? Não tem. Então, vamos dizer assim que uns tentaram facilitar e não que os outros estão tentando complicar, mas eles querem... a prática. Querem tentar que as pessoas analisem os conceitos para tentar analisar para a prática. Então, vamos dizer assim, sabe aquela cena do Homem-Aranha quando ele segura a Mary Jane e segura as crianças? Sabe? É isso aí. Puxando dois ali, cada um puxando. Então, puxando para um lado, entendeu? Sim. É muito complicado. É muito complicado. Não, gostei. Mas, pô, vou te falar, Beco, tá na polêmica. Eu adorei a polêmica que você levantar aí. Não, e é muito bom, é muito claro, é muito legal a gente trazer essa clareza e entender que não tem o certo e o errado. Na verdade, o mundo é mais de incertezas do que de certeza, né? A verdade absoluta não vai existir ali. Mas é interessante de entender que tem uma galera, sim, que se baseia no científico ao extremo e tem o contato, tem como metrificar isso. Sim. E tem uma galera que tem que pegar esse montante de informações e jogar na prática. E às vezes é um pouco arbitrário, ainda não foi validado. Talvez daqui a pouco ou não é, enfim. Mas a gente consegue também. Mas o importante é que essas duas coisas estão dentro de alguma métrica e consegue entregar algum tipo de resultado e metrificar uma evolução, ou uma não evolução, talvez, né? Então isso também é muito interessante. Legal de saber também como foi a tua informação. E aqui no Sul, tu foi o primeiro a trazer esse tipo de curso, workshop ou não? Cara, especificamente assim, ó, aí vai ser até uma desinformação minha, tá? Atualmente eu não sei, de verdade, eu não sei quem fala, assim, dá um curso exclusivo de monitoramento de carga, tá? Exclusivo, assim, então falar só sobre esse assunto. Então, vamos dizer assim, daqui a pouco eu nem sei e acabo torcendo tem um baita player de negócio ali. Então, assim, eu não gosto de, até pra não ter dar uma informação falsa e falar alguma coisa que é uma inverdade, mas sem... A mim, pelo que eu saiba, assim, eu não vi nenhuma galera aqui no Sul falando, né, principalmente Sul, Rio Grande do Sul mesmo, falando sobre o assunto. Tem já pessoas que trabalham com aplicativos, né, então, tipo, seguir ali um aplicativo. Só que aí entra a questão, assim, ó, eu sou um cara que... Digo por mim assim mesmo, e acredito que só por essa conversa que a gente tá tendo, eu acredito que é a mesma característica de vocês. Eu não gosto de seguir receita de bolo, cara, eu não gosto de seguir coisa pronta. Porque é aquela história, tu vai colocar aquilo dentro da prática que o cara teve. Mas a minha prática é diferente, velho. Eu não tenho como, eu preciso de outras situações, ou eu preciso trocar até. Preciso de outras coisas. Então, às vezes, é um app fechado, é um sistema, um software fechado, que não comporta as tuas necessidades, entende? E aí tu pode monitorar, às vezes, de uma maneira muito mais simples, entende? Então, tem uma questão que está crescendo muito à tona, que é a prescrição e o monitoramento de treino pela velocidade, tá? Isso aqui eu já vi. A prescrição, assim, tá crescendo cada vez mais. E faz muito sentido e dá muito certo. Muito certo. E eu não vou nem ter a audácia de falar sobre isso, porque eu tenho um cara que eu admiro muito o trabalho dele e ele fala... Enfim, não preciso rasgar, porque ele sabe o quanto eu admiro o trabalho dele, que é o professor Felipe Morim, que dá tá convidado, cara. Ele tá convidado pra vir, ainda não fechou a agenda, mas convidado pra vir. O Morim, ele sabe muito sobre isso, é um cara que tenho, sempre quando eu tenho a possibilidade, tô há horas pra ir lá no espaço dele lá para trocar uma ideia com ele sobre o assunto, até para coletar mais informação sobre isso, porque... Cara, se tu trabalha com alto rendimento, cara, eu não vejo atualmente, de verdade, assim, com o pouco que eu sei de informação, eu acredito que vai ser o que vai salvar, assim,
o pessoal que trabalha com alto rendimento, né? Principalmente de outros esportes, não os esportes que necessitam essa relação de aumento de massa movida mesmo, sabe? Levantadores de peso daqui a pouco, levantador de peso olímpico talvez daqui a pouco, e powerlifter talvez, assim, dê para deixar os caras de fora, porque precisam de grandes cargas, mas mesmo assim, acredito que ainda também dê como trabalhar, mas eu acho que vai ser um avanço muito grande, né? E, cara, é o entendimento básico de um conceito da fórmula de força, né? Que é tu analisar uma particularidade ali da fórmula, né? A gente sempre analisa a relação massa. Nós estamos analisando outro fator agora, entende? Tu precisa sempre só trabalhar com a massa. Qual parte da curva a gente sempre trabalha? Sempre na mesma. Agora a gente pode trabalhar na outra, entende? E eu gosto muito do jeito que ele traz, que é uma... Enfim, não vou dar spoiler aí, vou deixar pra vocês terem a oportunidade de conversar com ele. Não, mas eu também acompanho o trabalho dele, acho muito interessante. Eu acho que realmente é um player, um nicho que ele tende a crescer cada vez mais, e quem se adiantar agora vai conseguir ali daqui a um tempo, eu não vou dar aí, digamos que 1 ano talvez, vai conseguir ganhar um dinheiro em cima disso. Com certeza. Porque o mercado vai estar carente, principalmente nessa assistência a esporte aí em alto rendimento. E vou te dizer, nem só esporte, cara. Eu vou te dizer que o fato de tu simplesmente analisar a velocidade pelo qual tá saindo essa barra, esse movimento, tu tá vendo basicamente o entendimento que a pessoa tem a tarefa, né? E se ela tá conseguindo aplicar uma maior demanda, né? uma maior força ali, tá conseguindo mover aquela barra mais rápido dentro, óbvio, né? de um scout técnico ali, dentro de um checklist técnico, cara, ela tá evoluindo, ela tá entendendo a tarefa. Então, e vou te dizer, até mesmo pra parte da reabilitação, cara. Dá pra tranquilamente colocar, que isso é outro viés, que o pessoal ainda se tem um pouco medo de utilizar peso, carga, massa na reabilitação, e tem que usar, velho. Tem que usar, tem hora que tem que usar, tu tem que dar estímulo. É exteroceptivo, né? A carga é tão exteroceptiva quanto uma borrachinha, por exemplo. Entende? Tu vai ter que gerar aquele estímulo neuromuscular, neuromotor ali, porque o corpo vai ter que reagir de alguma forma. Claro. E não é a carga que vai prejudicar ele, não, talvez naquele momento, mas ele tem que sofrer esse estímulo para poder gerar uma adaptação e, assim, tem que ter segurança também no que tá fazendo, mas é necessário. É necessário. Era exatamente essa a pergunta que eu ia te fazer. Dá para fazer esse link de monitoramento de carga até com a própria fisioterapia, né? Para te conseguir avaliar o nível de reabilitação desse cara. Nem só de reabilitação, porque, por exemplo, assim, o que é o treinamento? O treinamento é uma carga de estresse. Sim. Treinamento é estresse. Não tem. Quando chegam os alunos e falam pra mim que não gostam de treinar, eu falo, eu te entendo, porque treino é estresse, cara. É estressante. É um estresse de forma controlada. É um estresse de forma controlada. Ou não, né? Dependendo da loucura que dá. Mas enfim. Né? Mas não gosto de não deixar essas questões pra lá, mas enfim. Mas a questão é um estresse. E aí tem que ficar claro que às vezes as pessoas vão precisar ter daqui a pouco uma geometria e balanceamento, que eu brinco, sabe? 10 em 10 dias, 15 em 15 dias. Quanto maior for, ou quanto mais a pessoa quer performar dentro do treinamento, e aí entra um outro fator, né? A gente parar de tirar a relação performance só a questão esportiva. É aquilo que eu falei pra vocês, minha mãe quer performar. Sim. Entendeu? Todo mundo quer performar. O cara que trabalha sentado, vocês aqui, quantas gravações vocês fazem sentado? Horas sentado. Vocês têm que estar com a estrutura forte para conseguir suportar. Porque senão entra um fator matemático. Sim. Não sei lá, 8 horas sentado e 1 hora treinando. Vai ter dor nas costas. É óbvio, né, cara? Não tem como fugir. Entende? Aí tu usa a carga, tu usa... Enfim, tu dá estímulo para mudar isso, né? Então, cara, vamos dizer assim, é uma forma de tu conseguir conectar as áreas. Eu tenho, por exemplo, 2 alunos meus de personal que fazem atendimentos com a Manuela, que eu comentei que é a coordenadora lá da fisioterapia da BPRO, né? E dona da Scopo, que faz o atendimento dos meus alunos, cara. A gente faz o atendimento dos meus alunos, porque eu também até acho isso positivo, sabe? Não fazer tudo, porque aí já fica muito pesado, sabe? Sim. Até sai um pouco da minha volta, entendeu? Vai um pouco com o outro, entende? Porque pra mudar um pouco os ares, entende? E já avisando, 10 em 10 dias, 15 em 15 dias, faz ali uma físio, faz uma reabilitação, um recovery, como queiram chamar, enfim. E aí a partir da linha de trabalho, mas faz algo para mudar aquilo ali, fazer uma quebra naquilo, te recuperar e retomar. Porque, de novo, a gente tá sempre gerando estresse e as pessoas se adaptam à carga estressora, né? É sempre um estímulo, né? Um estímulo. Estímulo à adaptação. E, Rafa, me diz uma coisa, cara,
como tu sobrevive hoje? O que tu trabalha especificamente? Então, um cara que dá workshop, um cara inteligente, a gente já balizou isso aqui, obrigado. tá sempre estudando. Assim, mas o que é o teu nicho de mercado hoje? Tá. Então, assim, ó, como todo profissional de educação física, eu trabalho como personal trainer. Perfeito. Continuo trabalhando como personal trainer. Qual é o valor do Rafa? É alto. Vai me tirar de casa hoje em dia, vai ter que pagar. Entende? Então, tipo assim, talvez eu não tenha... eu não seja o maior cara da academia, o mais forte, mas quando a pessoa chega a mim, ela sabe que porque foi por alguma indicação, alguma coisa. Eu particularmente, até é um erro meu, eu nem posto quase nada no Instagram sobre essas questões ou informações. É uma falha minha, porque deveria estar até mais. Mas eu trabalho com personal, trabalho com consultorias. As minhas consultorias, basicamente, hoje em dia, são muitas pessoas ligadas ao jiu-jitsu. Tá? Querem melhorar sua performance no esporte. E algumas pessoas que eu até esqueci de comentar para vocês, eu tenho a certificação da Strong Force, que é uma escola de força que se tem aí no mundo, atua em 26 países, e a BPRO tem a chancela da marca, e aí ela traz os cursos da Strong Force aqui no Brasil, e eu acabo trabalhando como assistente, né? Como instrutor nas avaliações e tal. Fiz os cursos, fiz em 2016, fiz em 2018, fui nos Estados Unidos e trabalho com algumas ferramentas, né? Com kettlebell, com barra, com a questão de peso corporal. E aí também acabo atendendo muita gente também nas consultorias a partir com a ideia de passar, né, nesses testes. Então, normalmente profissionais da área, né, que querem passar nos testes também acaba atendendo bastante. Eu trabalho também dando mentorias, principalmente em equipes, né? Então, sigo na BPRO, eu não sou, não trabalho mais na academia, mas eu sigo a parte de treinamento da equipe da BPRO. Sigo palestrando nos cursos da BPRO também. Né? Então eu trabalho com essa parte de treinamento de equipes e vou te dizer que para mim é uma das partes que eu mais gosto, porque é conversar com os colegas. A gente nunca tá ensinando algo, a gente tá trocando ideia, velho, porque às vezes ali tá alguma coisa que o cara te retoma ali, te lembra e aí, opa, isso aqui já fecha. Então eu sempre tento nunca levar em consideração que é uma coisa, um treinamento, uma coisa, sabe, rígida. É uma troca de ideia que eu gosto de fazer com o pessoal, né, com o pessoal do estágio, com os próprios professores, né, e tentar sempre ter um processo evolutivo assim legal e cada vez mais conectar as coisas, sabe? Ali mesmo na BPRO a gente acabou criando um projeto muito legal de monitoramento de carga, né, por 2 anos, né? Durante a pandemia, cara, a gente conseguiu fazer isso. Fizemos uma coleta de mais de 50 mil dados tranquilamente. Foi uma pena que teve muita perda de dado em função da ferramenta do Google Forms, e eu utilizar isso aí no meu TCC e na fisioterapia, e acabei não conseguindo, tive que fazer uma revisãozinha ali mais básica, né, sobre o assunto, né? Então já sabe, né, não achei porcaria nenhuma sobre isso na fisioterapia. Mas aí eu sigo basicamente nisso. E na Atos aqui de Porto Alegre eu faço a parte da preparação física da galera, tanto na parte da academia quanto na parte do tatame. Então esse aí eu digo que atualmente esse é o que deixa o coração quentinho, vamos dizer assim. Isso agora, esse é o que me dá o prazer mesmo, é isso aí. Eu vou te dizer, eu gosto de trabalhar nas duas pontas, ou na performance, ou lá no que a gente fala que é o coitadinho, mas que, cara, lá na frente ele vai te dar, ou a coitadinha que tu vai ver que ele melhorou mesmo, né? Porque nosso meio, e eu não julgo isso, porque eu acho que é um nicho importante, né? Mas é muito voltado para a estética. Eu não acho errado, a estética vai acontecer, mas é o quanto se coloca isso em primeira situação, né? É natural, cara, que vai mudar. É natural. Só que aí não é se o treino tá certo ou tá errado, é o quanto que a pessoa quer mudar, entende? E aí são aqueles fatores que a gente fala. Treino, dieta e rotina, sono, estresse, enfim, esses fatores, os marcadores para monitorar, entendeu? Então, tipo, eu não consigo colocar o treinamento só como isso. É uma das partes que o treinamento ajuda. Claro, é um nicho, tá dando muita grana, sim, não tem como dizer que não. Mas eu, particularmente, não é o que eu trabalho, não é o que me chama a atenção. Mas assim, eu acho que é o que mais está dando dinheiro hoje e a forma mais prática e rápida de você entrar no mercado é a questão estética, né? Até porque a margem de erro dela, a margem de erro, resultado, comparando isso, ela é menor
acredito eu, em comparação com a relação de uma performance de um atleta, né? Sim. A visibilidade dela é muito melhor. Porque uma pessoa ali, tu consegue emagrecer uma pessoa ali em 3, 6 meses ali, tu consegue dar um resultado para ela, depois disso já fica mais difícil, a gente Claro. sabe. Fica bem mais difícil de manter e tirar do platô. Uma pessoa consegue ter um resultado hipertrófico que é resultante de um estímulo gerado, e esse estímulo nem sempre ele é o mais adaptado ali para aquele nível de hipertrofia, mas o corpo dele, por questão genética, alimentação, o cara é focado, o cara realmente se emprega naquilo, e tu consegue ter uns ganhos muito mais rápido e isso te promove, né? E aí usa com questão de marketing, etc. Mas é o que eu mais vejo hoje. Dentro do mercado também não é meu nicho de trabalho principal, mas é o que eu vejo, né? Eu ia te perguntar, eu te fiz essa pergunta para poder entrar dentro de outra, né? Eu queria saber se, além de personal, além de professor de workshop, tu tem esse veio empreendedor, ou realmente hoje o que aquece teu coração é trabalhar dentro da performance, trabalhar com as aulas. Cara, eu vou te dizer assim, ó, eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas, né, cara? Minha namorada, ela trabalha com essa questão de signos e tal, ela faz ela é astróloga também, ela é educadora física, mas ela é astróloga. E aí ela fala, eu sou um signo de Gêmeos com ascendente Leão. Cara, é palquinho, né, velho? Deixar falar e tiver uma... E vai falar, entendeu? Então, assim, eu gosto muito dessa parte da educacional, assim. Mas também gosto muito de ver as coisas acontecendo, né? Gosto de ver as pessoas melhorando, né? Aquela questão da cura mesmo, né? Porque às vezes não é só a cura da reabilitação, é o do cara simplesmente não fazer nada, fazer alguma coisa. E eu tenho pretensões, né? Cara, se tu vai me perguntar, quer fazer mestrado, doutorado? Quero, só tô ajustando aí as coisas, o tempo e organizando as coisas para conseguir fazer. Porque, claro, a gente tem que pagar as contas, né? Primeiro de tudo. Mas tenho pretensão sim, mas, cara, o que me chama atenção, claro, além dessa questão da performance no jiu-jitsu e tal, é a questão do monitoramento. Eu gosto de botar a bunda na cadeira e ficar vendo os numerozinhos assim, ó. Plim, plim, plim. Sabe? Que massa. É uma loucura, cara. Aquilo ali é minha, vamos dizer, a minha cachaça, sabe? Porque tu vê realmente que aquilo ali acontece, entendeu? E aí, de novo, tu começa a criar diversas probabilidades daquilo. Tu não tem certeza de nada, que isso que é o mais legal de tudo. Tu não tem certeza. Eu falo, pessoal, eu passo errando o tempo inteiro. Eu tô sempre errando. Eu tô sempre errando, sempre errando. Por que tu tá sempre errando? Porque tu acha que tu vai ir pra um caminho, depois tu vai ter que ter tomada de decisão e ir pro outro, porque não tem não tem uma linearidade no corpo. Não tem falar, o organismo é assim. Não é, velho. Não é, e não adianta eu dizer que não é. É muito viés pra alterar. Tem um material, um paper muito legal, que pra mim foi um divisor de águas ler ele, que é o da Natália Bittencourt, que foi o que ela estourou, né? Natália Bittencourt é simplesmente cara, pra mim é a maior fisioterapeuta que hoje a gente tem no Brasil, né, na área esportiva. E ela, além de ser... não é uma merda a gente tá falando isso, né? Mas é uma das poucas mulheres que trabalha dentro da área do futebol. Ela é fisioterapeuta, né? Foi fisioterapeuta do Cruzeiro, foi fisioterapeuta... Agora tá no Bahia, se eu não me engano. E, cara, ela fez um paper falando sobre a complexidade da lesão no esporte, né? E às vezes tu pode ter uma mesma lesão, só que os fatores foram completamente diferentes. Completamente. A lesão é a mesma. Nós três tivemos a mesma lesão. Só que os fatores que pesaram para aquela lesão foram completamente diferentes. Completamente diferentes, velho. E aí? Como é que eu vou ter receita de bolo nisso aí? Não tem como. Não tem como, não cara. existe. A variação é totalmente diferente. Não tem como. Não tem como. É muito amplo, né? São muitas possibilidades. Então, de verdade, minha cachaça, monitoramento, cara. Mas o fato de eu já praticar jiu-jitsu há muito tempo faz eu ter essa questão da performance, tá ali no meio com os caras que... Eu esqueci de te perguntar se tu era lutador, se tu chegou a competir. Eu sou vamos dizer assim, um apaixonado pelo esporte. Eu, desde pequeno, eu tenho 3 cirurgias no meu cotovelo, então, tipo assim, se eu seguisse fazendo as loucuras, eu ia me quebrar todo. Já me quebra fazendo pouco, imagina fazendo muito. Então, é aquela história, o que... Muita gente às vezes começa no esporte, acha que quer virar atleta, principalmente quando começa novo, né? Comecei com 17, 18 anos mais ou menos. Então, tô com 29 aí, quase 11, 12 anos aí de jiu-jitsu. E às vezes a gente começa a ver que ou tu muda algumas coisas e começa a entender que não é pra ti o negócio e vai tentar achar a tua possibilidade ali de outra forma. E aí o que eu achei foi essa. Fui faceiro, né, cara? Tô ali dentro, tô no meio, tô com eles. Pra mim,
tem aquela história de, não é o tu que é o campeão. Cara, não é, mas eles estão sendo, então Tá tudo certo. Tá tudo certo, tô faceiro igual. Eu olho as lutas deles, choro, vou ver, fico nervoso. Pega uma luta ali que às vezes tem os Open, esses campeonatos que é por vídeo, cara. No YouTube, além de ser uma merda, às vezes tá o YouTube, a internet tá caindo, tá me agoniando. E aí tu pega e grita, vai. E aí a Débora começa a gritar, para de gritar, vai encher o saco, vê a luta quieto aí, o cara já fica tucanado. Aí é o que o cara achei ali, achei essa possibilidade, achei um nichinho, vamos dizer assim, aí nesse meio. Rafael, qual é o teu objetivo profissional hoje, assim, cara? Cara, eu vou te dizer que é meio até... vai achar que o cara é meio... vai querer ser um salvador da pátria, não é isso. Mas eu acho que, cara, meu objetivo principal, eu acho que como meta de vida, assim, é propagar o exercício de uma melhor maneira possível, cara. Propagar o movimento como não só como treinamento, mas como cura, cara. Já, sendo bem sincero, assim, às vezes atendendo pessoas... Não atendo tanto, tá, como fisioterapeuta, por já ter mais tempo na parte de treinamento, acabo muito mais dando treino do que atendendo como fisioterapeuta, né? Não tem nem comparação a proporção. Mas prometo que eu vou começar a atuar cada vez mais, mas eu vejo que o movimento, cara, cura da mesma forma, né? O que a gente tem que entender é que qual é a situação que a pessoa tá. Seja no treinamento, a pessoa tá sadia, reabilitação, a pessoa tem uma lesão, ponto. Que massa. Fisiologia é a mesma. Aí a questão é, lesionou o quê? Lesão muscular. Vai ter o quê? Vai ter edema, vai ter uma alteração ali de profundidade, de corte, enfim, a partir da lesão que a pessoa teve, né? Vai botar os macrófagos para ativar ali no sistema imune, vai ter que gerar um tempo que vai ter edema e tu não vai ter amplitude, aí tu vai ter que fazer com que aquilo ali saia, tu vai ter que botar um movimento leve, tu vai ter que trabalhar com salto, né? Tu vai ter que dar um estilo... Sabe o processo da periodização que a gente só fala do treinamento? Vai ter que ter igual na fisioterapia. O movimento vai ter que ter igual na fisioterapia. Então, é entender o contexto ali que a gente está naquele momento. E, cara, hoje, se tu pudesse dar um recado para quem tá começando, tá? Que recado tu daria? Cara, não para de estudar, velho. Não para de estudar. Não dá bola pra pessoa que diz que, não precisa, não isso, naquilo, não dá dinheiro. Não dá bola, velho. Não ouve, só vai. Te entrega, porque eu tenho assim, é uma coisa que eu vejo que não vai ser para agora, mas principalmente não foi da melhor maneira possível que a gente viu isso, mas a pandemia nos mostrou que o quão o exercício físico é importante na vida das pessoas. Certo. Então eu vejo que assim, cara, cai de cabeça, sabe? Porque tanto seja para educação física, seja para fisioterapia, cai de cabeça, porque as áreas elas são muito importantes. E até, eu não me lembro o nome do professor, até é uma gafe minha, mas teve um professor da Ubra que veio aqui, conversou com vocês. Teve dois, na verdade, o professor Maximiliano, e o Daniel Garlipe. Eu acho que foi o Daniel, cara. É um rapaz, um carequinha. Daniel, né? E ele falou uma coisa muito legal, cara, que aquilo ali é um mantra pra mim, velho. Não adianta. Médico dá diagnóstico, entendeu? Médico dá diagnóstico. Hoje o modelo da medicina no Brasil é esse, é dar diagnóstico, né? O trabalho da medicina preventiva, quem faz não é a medicina. Quem faz é o educador físico, é o fisioterapeuta, exato, é o odontologista, é o psicólogo. Uhum. É esses caras que fazem, né? E não achando que o cara vai ser machista, não. A psicóloga, a educadora física, a odontologista, a fisioterapeuta. Entende? Então são essas, né? Enfim, as outras áreas, a nutricionista, o nutricionista, são essas áreas que trabalham dentro da medicina preventiva. Então, quanto mais, né? E depois ele até colocou, né? Quanto mais informação a gente tiver para conseguir não só ter o debate em relação à crítica, mas conseguir elevar o nível da conversa e entender, melhor. Vou dar um exemplo para vocês. Apareceu eu até tinha dificuldade, né? Meus alunos têm dificuldade de chamar de aluno, porque acaba virando tudo amigo do cara, né? Porque como tu começa a monitorar as coisas, tu acaba descobrindo coisa que não, às vezes, né? E tu consegue até ter isso é uma coisa que eu esqueci de falar, tu acaba até tendo uma abertura maior, porque tu acaba lidando com certas coisas, tu tá vendo isso aqui, aconteceu isso. E às vezes coisas que tu nem era pra ouvir, e tu ouve. E acabei indo com essa aluna minha, a Márcia, ela tem um quadro ali, enfim, específico, um pouco mais complexo dela. Acabei indo no médico dela para conversar, para entender um pouquinho mais, para entender um pouco mais sobre o assunto, entendeu? Nunca tinha visto esse quadro na situação onde tá, entendeu? No ponto onde tá, como é que funciona isso, o que eu posso fazer. Que legal, cara. Entende? E eles, cara,
no primeiro momento não esperava, mas, cara, depois flui, gosta. E eu acho que isso faz com que se tenha uma confiança. Né? Por exemplo, todo mundo fala, traumato-ortopedia, o cirurgião. O cara faz carniceiro, não sei o que, só quer abrir os caras. Mas, cara, se tu te conectar com o cara e falar que tu tem um serviço tal, e tu trabalha dessa forma, daqui a pouco o cara confia em ti e aí passa, sei lá, do fisioterapeuta, e depois o educador físico vai ser tu. Tu que vai atender o cara, entendeu? Linkado com quem? Com o tal. Entendeu? Então, eu acho que quanto mais informação tu consegue ter, o não parar de estudar, o buscar e ir atrás, vai te ajudar a isso, criar laços, né, cara? Que eu acho que é o principal. Cara, perfeito. Perfeito estar aqui. Rafa, gostaria de agradecer muito Eu por que esse agradeço. programa. Né? Eu gostaria de agradecer a Atos, a produtora, e também a Wiseit, que são nossos patrocinadores oficiais. Lembrando, se você quiser ser um dos nossos apoiadores do programa, você pode entrar no e-mail parceirospodfit@gmail.com, que vai aparecer aqui embaixo, né? Nosso editor vai deixar. E agradecer a vocês, deixa o like, o comentário de vocês. Lembrando que quanto mais vocês compartilharem, mais curtirem, mais interagirem, a plataforma joga a gente mais pra cima, a gente consegue alcançar mais pessoas. E lembrando sempre que é pra você, profissional, estudante de educação física, é pra nossa área, é pra poder reforçar, é pra poder levar em conteúdo e informação relevante e também divertido às vezes para todos vocês, tá bom? A gente faz com muito carinho, com muita gratidão e até o próximo programa.